Boa noite. Boa noite, Brisa. Boa noite, Ju. Estou chamando o Bernardo. Olá, boa Boa noite. noite, tudo bem? Tudo bem? Como é que estamos? Tudo certo? Tudo certo. Coisa boa. Deixa eu ajeitar aqui um pouco a câmera. Quer aguardar mais um pouquinho aí para ver se o pessoal vai entrando? Acho que podemos iniciando. O pessoal vai entrando à medida que a gente vai falando aí. Tá, joia. Tá, beleza, então. Pessoal, boa noite. Enquanto vocês vão entrando aí, eu vou introduzindo aqui a nossa live. Meu nome é Priscila, para quem não me conhece, eu sou advogada, sou membro do Legal Hackers do capítulo de Brasília. E, e eu vou, antes da gente começar, queria agradecer aí a participação do Bernardo, que aceitou tão gentilmente aí o nosso convite de participar da nossa live de hoje. Queria agradecer as pessoas que estão nos acompanhando aqui ao vivo. Queria agradecer aos membros, né, aos membros voluntários do Legal Hackers Capítulo de Brasília, especialmente o Daniel Godoy, a Ruth Borges, a Fabiola Alves, que me auxiliou muito aqui em relação a essa live também. E aí, só para introduzir, para quem não conhece o Legal Hackers, nós, primeiramente, a gente está fazendo essas lives, né? Iniciando, estamos com esse projeto de fazer algumas lives com alguns temas relacionados à inovação jurídica. Né? O Legal Hackers ele é a maior comunidade de inovação jurídica atualmente, ele está presente em mais de 60 cidades, 160 cidades ao redor do globo. Então, a nossa ideia é justamente essa, compartilhar conhecimento jurídico, de inovação jurídica. Semana passada nós tivemos uma live muito interessante aqui também no Instagram, quem ainda não assistiu pode assistir, sobre advocacia para startups, né? Advogar para startups. Foi com o Thiago Vieira e com a Ruth Borges, foi muito legal, tá salva no nosso feed, então quem quiser assistir também pode assistir. Dito isso, pessoal, queria apresentar o nosso convidado de hoje, né? O Bernardo, ele é advogado. Você me corrige, tá, Bernardo? Se eu falar alguma coisa, se quiser complementar. Ele é advogado, ele tem mais de 10 anos, né? Mais de uma década de experiência na área de direito digital e direito criminal. Ele é fundador do canal de Ciências Criminais, que é o maior site, é o maior canal de ciências criminais da América Latina. Né? Ele também é cofundador da EdTech Futurídica, e consultor, escritor de 2 livros jurídicos, coordenador de outros 2, é também palestrante, professor da pós-graduação, e a gente, aí fazendo o link já comigo, né? Ele também é coordenador do Visuló, que é um grupo de pesquisa, né? O primeiro grupo de pesquisa do Brasil referente ao tema de Visual Law, que trata justamente de entender, né, que tem pesquisado a respeito da recepção dos magistrados brasileiros em relação aos elementos visuais em petições. Né? Então, a gente fez uma abordagem aí dos magistrados federais e tribunais superiores, a pesquisa ainda está em andamento, e eu sou coordenadora da parte dos tribunais superiores. Né? Então, a gente, a partir daí, né, a gente já pode começar a nossa temática de hoje, que é justamente Visual Law. Então, Bernardo, para a gente começar, muita gente não sabe, né, o que é Visual Law. Muitas pessoas da própria comunidade jurídica não têm conhecimento do que é Visual Law. Então, se quiser falar alguma coisa inicial ou também já partir direto para Uhum. explicar, fica à Per- vontade.
Perfeito. É um prazer, Priscila, estar podendo conversar contigo sobre esse tema. Também sempre tentando desmistificar o assunto, né, junto aos nossos ouvintes, nossos colegas. E é muito importante, né, falar sobre Visual Law, porque a gente está num contexto com cada vez mais processos judiciais e, ao mesmo tempo, uma quantidade, se comparada com os processos, uma quantidade ínfima de magistrados para apreciar tudo. Então, dentro desse contexto, né, de uma quantidade excessiva de demandas, surge então essa área, né, que é o Visual Law, seria uma sub-área do Legal Design, como forma de trazer o design gráfico, as informações visuais para dentro do direito. E, sobretudo, aqui pensando alto aqui no campo das petições, no campo dos contratos, termos de uso, como forma de aprimorar a comunicação. Então, tu já adiantaste a relação do nosso grupo de pesquisa. O nosso grupo de pesquisa ele está Certo. pesquisando justamente os elementos visuais no universo das petições, né? Se os magistrados e magistradas são ou não favoráveis a essa realidade. Eles são resistentes, eles são contrários, como é que eles pensam sobre isso? Então, o Visual Law é uma sub-área do Legal Design que busca tornar o direito mais claro, mais acessível, por meio da introdução de elementos visuais em documentos jurídicos. E tem várias formas de fazer isso. A gente pode aplicar vídeos, infográficos, fluxogramas, storyboards e uma série de outros elementos como forma, então, de aprimorar a comunicação. O que se busca é isso, né? Não é eliminar os textos, não é simplesmente substituir uma petição em Word por vamos pensar numa história em quadrinhos, não é nada disso. Mas sim combinar os elementos textuais com visuais para que a mensagem fique mais clara, para que o destinatário, o receptor dessa mensagem, consiga compreender a essência do que está sendo ali discutido de uma forma muito mais rápida. Eu acredito que nós, como advogados, como operadores de direito no final das contas, né, no geral, nós somos muito doutrinados, né, desde a nossa época de faculdade, a sermos extremamente prolixos, né, a escrever muito, a fazermos petições, longas petições, né, para poder, com o intuito de demonstrar trabalho, de demonstrar para o cliente o quanto a gente está trabalhando, e às vezes até de forma justa, porque às vezes são muitos os fundamentos jurídicos que embasam mesmo, muita jurisprudência, e a gente quer colocar tudo aquilo ali, né, na petição. Só que a gente esquece que a gente está vivendo um tempo que a judicialização das relações jurídicas só aumenta, né? E aí é uma coisa até interessante que eu li num artigo seu, inclusive do seu site, eu vou deixar o seu site aqui no final para o pessoal, que as 24 horas do dia não mudam, né? E os juízes são pessoas que vão, muito provavelmente, já habituados, dependendo do tempo de carreira que tem, dependendo do tempo de magistratura que tem, já vão ter aquele sentimento de que já conhecem o que estão lendo e vão passar por cima mesmo. E muitas vezes existe um fator muito diferencial por causa do nosso cliente. Daí eu acho a importância da comunidade jurídica como um todo compreender a importância do Visual Law, entender o que é o Visual Law e como implementar isso na sua prática, né? Na sua prática forense. Justamente, né? Eu já vejo muitos colegas tentando ser mais objetivos nas petições, para a gente falar do universo aqui das peças processuais, claro, né? Mas já sendo mais objetivos, mas assim, às vezes, nem mesmo a objetividade é suficiente, né? Então, aí que entra, né, o poder da combinação do texto com os elementos visuais como forma de capturar a atenção do destinatário, o magistrado, né? Então, aquela captura psíquica, aquele momento, às vezes, essencial, 2, 3 segundos, que ele vai passar os olhos pela petição e ele vai conseguir verificar, opa, aqui tem coisa diferente, aqui não há uma petição tradicional, vou dar uma atenção especial a esse caso e assim por diante. São muitas petições, e tu traz aí muito bem, né? A partir do texto ali. O dia tem 24 horas, os magistrados já estão acostumados a fazer aquela análise rápida da petição, superficial, muitas vezes, para analisar os pedidos, né? E quem sabe, na prática, a gente percebe isso, né? A leitura que eles fazem é superficial, passando rápido os olhos nos pedidos, talvez analisando alguns tópicos, uns bullet points, mas a essência da petição, o âmago dela, não é analisado. Então, para isso que a gente usa os elementos visuais como forma dessa captura psíquica, né? Capturar a atenção do magistrado para pontos essenciais. E no contexto dos vídeos, aqui para a gente dar um exemplo, né? O vídeo, eu posso utilizar ele como um complemento da minha petição inicial. Eu gravo um vídeo rápido, coloco um QR Code na petição, não um vídeo substitutivo, mas complementar. Então, eu vou gravar
um vídeo eu mesmo falando aqui para a Câmara, apresentando ao magistrado os principais pontos da demanda, e, consequentemente, tem a possibilidade de ele ver esse vídeo e já compreender a essência da discussão logo ali. E com isso eu vou ter, provavelmente, um desfecho mais favorável no meu caso. Sim, exatamente. E eu acho que isso... nós temos vivido um tempo, né, desde que a pandemia do Covid-19 iniciou, nós temos vivido um tempo em que se acelerou demais, né? A inovação como um todo, a tentativa de tornar prática, a impressão que dá é que aquilo que estava travado já ainda no plano saiu mais rápido do papel, tanto dentro do judiciário, a gente tem visto aí questões de inteligência artificial e tantas outras coisas, né, que têm sido aceleradas dentro do Poder Judiciário, inclusive, e a questão do despacho, isso é muito interessante para o próprio advogado, né? Aquela coisa de falar com a secretaria, né? Falar com a vara, com os servidores, e aí agendar e comparecer, isso daí foi cortado, né? De uma hora para outra, e agora a gente faz o quê, né? Na verdade, a gente precisa encontrar uma outra forma. Por que a gente agenda tanto despacho com o magistrado? Justamente porque a gente já temos a sensibilidade, nós já temos a sensibilidade de que ele não vai dar tanta atenção especial para aquele ponto que nós queremos que ele se atente. Daí que eu acho que a pandemia acelerou essa questão de a gente, vamos encontrar uma alternativa de chamar a atenção do magistrado, né? Então a questão dos vídeos mesmo em QR Code, né? A gente já tinha aquela questão do hiperlink antigamente, né? E agora com o QR Code ficou muito mais fácil e existem formas de você esclarecer para o magistrado, né, como que ele vai usar aquele QR Code, ou ele vai pedir uma explicação para o assessor dele, né, ou o próprio assessor vai analisar, e você é capaz de se comunicar, de despachar, né, um despacho virtual com o juiz ali, às vezes num vídeo de 2, 3 minutos, pontuando, né, economiza o tempo do advogado, economiza o tempo do magistrado. Exatamente, e existem, né, Priscila, aí, até falando para o pessoal que está nos escutando aqui, existem muitos recursos visuais que eles são muitas vezes imprescindíveis para expor bem a nossa tese defensiva, né? Vamos pensar aqui o seguinte, né? Eu falava isso esses dias numa live também. Os infográficos, eu posso trazer um infográfico como forma de fazer vamos pensar no recurso especial, que a gente tem aquela possibilidade de fazer trazer o caso paradigma e o caso concreto. Realçar as semelhanças do caso, para que o magistrado, lá, o ministro, o desembargador, compreenda já a essência da discussão, já no primeiro olhar, né? Então, eu consigo usar um infográfico para isso, eu posso fazer um infográfico, se eu quiser, no Canva, ali, que é uma ferramenta hoje democrática, qualquer pessoa pode criar uma conta e já sair manuseando, né? Um infográfico comparativo, para realçar aqui a semelhança do caso concreto e o caso paradigma. É como se eu dissesse para o magistrado o seguinte: Excelência, na semana passada você julgou um caso que tem os mesmos elementos do caso agora que eu estou atuando. Então, por esse motivo, eu quero a mesma decisão, quero que seja aplicado o mesmo entendimento. E com isso eu trago um infográfico para realçar as semelhanças de ambos os casos. É um poder imagético muito forte aqui, que a gente não consegue fazer muitas vezes em texto. Explicando a mesma lógica em texto, a gente não consegue capturar a atenção do magistrado de tal forma que nós conseguimos com um elemento visual. É verdade. E é engraçado, né? Porque, assim, o próprio advogado em si, né? Ele é um contador de história, né? E o storytelling, ele é uma das possibilidades do visual law e do legal, né? Assim, então, a gente só tem que entender um pouco como dominar essa curva narrativa de forma a capturar a atenção, né, do magistrado. E os elementos visuais estão aí para isso, né? Para que a gente quebre aquela ótica do magistrado, de que já sabe o que vai ver, né? Às vezes um elemento visual parece bobagem, parece infantil, parece que vai... talvez o magistrado não se sinta confortável, se sinta infantilizado. Isso é uma preocupação que a gente viu, né, em algumas das nossas reuniões, né, do Visuló, o magistrado não vai se sentir diminuído, né, como assim, mas precisa me explicar de forma gráfica, né, o que você quer me dizer. E, na verdade, são tantos os elementos hoje em dia, né, que fica de forma elegante, fica um contexto textual
e gráfico, né, e visual elegante. É possível fazer isso, né? Até na questão do me corrija se eu estiver errado, story mapping, né? Uhum. Da, você pode exemplificar, pode explicar como aconteceu de repente um crime, como foi a dinâmica daquele crime, como foi a dinâmica daquele acidente de trânsito. Às vezes é possível entender contexto e às vezes aquele elemento visual vai fortalecer. Às vezes é difícil entender, nem todo mundo tem a mesma compreensão. Mas peraí, eu não entendi, veio da esquerda, veio da direita, como é que aconteceu? E os elementos visuais facilitam muito isso, né? Vou dar até para o pessoal que está escutando, um exemplo muito claro do potencial dos elementos visuais. Vamos pensar um acidente de trânsito, né? Uma colisão entre dois veículos. Como nós vamos explicar isso numa petição e trazendo dessa perspectiva que tu colocaste muito bem, né? Que os advogados são contadores de histórias, a gente traz no processo a versão do nosso cliente, né? A história contada sob a ótica dele. Então, como é que nós vamos pontuar isso, né? Explicar isso de forma textual, né? Então, vamos pensar o carro A e o carro B. Daí a gente explicaria que o carro A vinha trafegando na avenida tal, quando fez uma curva, tantos graus, depois dobrou à esquerda, à direita, etc. Ficaria muito confuso ou muito difícil de visualização, né, do magistrado ver toda essa ótica, né? Ou seja, toda essa descrição. E a gente pode fazer isso de uma forma muito rápida com um croquis, fazer mesmo um storyboard, colocar os veículos na posição que eles estavam, posição de origem e a posição de colisão. E a gente faz, por exemplo, podemos botar 4 storyboards e, consequentemente, a gente explica toda a lógica do acidente, como é que ele aconteceu. E o magistrado vai compreender na hora ali a essência da discussão, de quem foi a responsabilidade por aquele acidente, assim por diante. Então, são elementos Sim. visuais a serviço aqui de nós, profissionais da advocacia, então, de melhor Bernardo, comunicar eu acho que nossas a sua ideias. live acho que tá travando um pouquinho. Se você puder repetir esse finalzinho. Não, eu estava falando do storyboards, né, como forma de aprimorar a nossa comunicação enquanto profissionais. A gente consegue, então, combinar, sim, os elementos visuais, né, com os textuais para que a gente possa ser ainda mais claro. Então, eu dei o exemplo aqui do storyboard em acidente de trânsito, colisão entre veículos. Eu posso colocar um croquis, um storyboard, como forma de deixar mais clara aqui a dinâmica do acidente, né? Isso. Até a assessoriano aqui tá até falando, né? Ou mesmo visualizando no mapa, né? Mapas também é uma coisa tão simples, mas que já esclarece, já muda toda a ótica, né? Às vezes o convencimento daquele magistrado. E Bernardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí o pessoal também que quiser ir fazendo perguntas pode ir deixando aqui, deixando nos comentários também. Você tem sentido o que em relação ao próprio ao poder público como um todo, né? Não vou envolver aí só o poder judiciário, mas também o MP. O que você tem sentido assim? Você que tem mais experiência. Olha, se a gente fazer um comparativo mais ou menos de setembro do ano passado para setembro deste ano, a gente teve claramente um avanço na compreensão desse tema, né? E eu posso dizer tranquilamente lá em setembro do ano passado, nós tínhamos 2 ou 3 experiências sendo divulgadas aí pelo Brasil e eram essas, né? Pouco se falava mais do que isso, né? Eram os casos pioneiros ali que estavam sendo trazidos e agora nós vemos já uma série de exemplos, né? Na advocacia, no poder judiciário, né? Como forma de resolver várias dores, né? Então, os advogados vão utilizar isso para aprimorar as petições. O judiciário está usando o Vigioló agora em mandado de citação, né? Para que os destinatários consigam compreender aquele mandado, o que ele se destina, qual que é a finalidade, de uma técnica de legal design, como forma de trazer um Pessoal, desculpa, ambiente. Bernardo, interromper. Pessoal, verifica aí se está travando para vocês também, porque para mim aqui travou um pouquinho. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir o que o Bernardo tá dizendo. Está normal para vocês ou se é só para Aqui mim que está para travando? mim tá normal. Para mim ficou rodando. Agora deu uma travadinha no teu aqui. É o quê? Deu uma travadinha na tua câmera aqui. Tá, mas não sei até onde tu pegou para eu poder retomar aqui. Desculpa, não é porque realmente estava travando, eu não sei se o pessoal está ouvindo.
Tá, mas assim, eu estava só trazendo que hoje nós estamos vendo essas frentes em vários ambientes, né? Então, os advogados estão utilizando isso, o Vigiló como forma de aprimorar a petição, as petições, o judiciário está utilizando como forma de aprimorar os seus serviços, né? E a gente vê várias frentes, então, poderes profissionais atuando, né, com o Vigiló na sua rotina. Então, isso não acontecia em fevereiro, melhor dizendo, em setembro do ano passado, e agora a gente vê esse aumento cada vez mais. Então, o tema ele vem ganhando cada vez mais projeção, os profissionais estão entendendo, estão compreendendo a importância de combinar os elementos visuais com textuais e, consequentemente, a gente tem aí pela frente, talvez, um cenário, daqui a alguns anos, talvez, de melhorar a própria atividade jurisdicional por conta dessas transformações. É verdade. E aqui, para o pessoal saber, né, que o pessoal que não acompanha, a gente tem um exemplo muito legal, né, da sexta vara, né, do TJ do Rio Grande do Norte, Bernardo, Sexta da vara vara de federal, isso. execução, né, execução fiscal, Uhum. do mandado mesmo de citação e intimação de penhora, em que o próprio juiz, né, aí, junto com a sua equipe, formulou um documento que quando o intimado, né, o citado, recebesse, ele tem acesso, se ele utilizar o QR Code, entender como funciona aquilo, e há uma explicação naquele documento, né, no mandado, ele vai ser direcionado a um vídeo do magistrado explicando o que é aquele mandado, o que ele pode fazer, né, de forma muito sucinta, e no próprio mandado existe uma explicação das alternativas, né? Quer dizer, já não é mais aqui, para a gente conseguir entender, né? Já não é mais aquela coisa assustadora, aquele documento que a pessoa recebe e não entende nada, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. E isso amplia direitos também, né? Eu acredito que não é só um benefício para o advogado e para o magistrado, mas eu acho que, não sei se você concorda comigo, mas o próprio Visual Law, ele tem tantas possibilidades em relação ao conhecimento do direito como um todo, né? Com certeza, e esse ponto traz muito importante também. O próprio acesso à justiça pode aprimorar, né? No momento que as pessoas compreendem bem as informações, compreendem o mandado de citação, sabem de seus direitos, né? Então, inclusive, a experiência exterior, muitos países estão utilizando o Visual Law como forma de trazer cartilhas, né? Para a compreensão dos direitos e deveres da população, dos cidadãos, né? Então, são várias aplicações. Essa que tu traz muito bem, né? Da Sexta Vara Federal do Rio Grande do Norte, então, uma utilização de elementos visuais no mandado de citação e intimação. Temos também agora o próprio Poder Judiciário aqui do Rio Grande do Sul, onde eu resido aqui em Porto Alegre, está agora trazendo uma frente junto à Corregedoria, trazendo então a aplicação de elementos visuais nos ofícios circulares, né, da Corregedoria. Então, uma aplicação nova. Eles estão lendo também, eu compartilhei esses dias o documento deles da fundamentação. Eles estão lendo as obras recentes sobre esse tema, também estão bebendo ali da fonte do meu site, de alguns conteúdos que eu trago. Então é muito bacana saber que essa transformação está ocorrendo como forma de melhorar, né, para todos, né, a comunicação, a compreensão dos direitos e deveres também dos cidadãos, né, o próprio acesso à justiça pode aprimorar muito a partir dessas técnicas. E até o Ministério Público está usando, né, eu trouxe casos recentes também, o Ministério Público do Rio de Janeiro está utilizando infográficos como forma de melhorar a comunicação em aquelas ações civis públicas, né? Então tem ações civis públicas que remontam ali a anos 90, eles têm que trazer toda aquela complexidade narrativa que tem ali vários volumes de processos, eles trazem isso no infográfico, contando toda a narrativa, a cronologia dos acontecimentos. Então são recursos que o pessoal que está nos acompanhando aqui tem que levar em consideração e pode já utilizar na sua advocacia ou na sua prática jurídica para aprimorar, então, a comunicação. Exatamente, né? E aí a gente pensar, né, e considerar o quanto, assim, eu puxando, né, um pouco a sardinha aqui para o nosso lado, mas eu só vejo benefício, né? Você mesmo falou aí sobre a ACP, né? ACPs que remontam aos anos 90, e quanta informação, quantos documentos, né? Que a gente sabe que na prática ninguém vai ler, ou então vai ler parte, aí outra pessoa vai ler parte, aí vai trocar a pessoa que lida com aquele processo, né? Às vezes o servidor, às vezes o próprio magistrado, né? E ali a gente tem poder sintetizar aquilo de forma, né,
benéfico, é elegante, né? A ideia, pessoal, do Visual Law, isso é importante dizer, não é embelezar, né, a petição, é a eficácia dela em si mesmo, né? E transmitir o conhecimento de forma facilitada. A gente tem aquela frase, né, de Confúcio, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e isso aí já foi dito há quanto tempo, né? Nós sabemos isso. E trazer para o mundo do direito isso é assim, tá até, eu considero até um pouco atrasado, porque a gente, eu digo assim, né, atrasado mais para o Brasil, né, Europa, Estados Unidos, se não me engano, já utilizam há muito mais tempo esses recursos, né, salvo engano. Mas facilitar o poder judiciário é aquela coisa do processo judicial pesada, né, que remonta a Kafka, né, do processo, e a gente vê aquela coisa truncada, e o juridiquês, e o latim que é usado, que é pesado, e tantos outros termos, né, e isso afasta as pessoas do seu direito, isso afasta, né, você vai perpetuando uma coisa de que o direito é uma coisa de difícil compreensão, de eu vejo, às vezes, até o próprio juizado especial, né, que foi uma coisa criada para facilitar o acesso à justiça, mas às vezes é difícil você obter uma informação de como, eu pensando assim, como se eu não fosse advogada, como se eu fosse uma pessoa leiga, só querendo buscar meus direitos, nem sempre é fácil descobrir onde dá o passo inicial, né? Então, eu acho que o Visual Law, ele não venho só, né, para dentro dos escritórios de advocacia, das empresas, dos processos judiciais, mas eu acho que ele tem que vir com intensidade para a população como um todo, né? Sem dúvida, eu até ia mencionar a experiência ali que tu trouxe agora há pouco, né, da Sexta Vara Federal ali do Rio Grande do Norte. Se o pessoal que estiver nos acompanhando agora for no site lá da Justiça Federal do Rio Grande do Norte e acessar ali a página interna de cada uma das varas federais, pode ir e vai indo na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, etc. Vocês vão ver que na sexta vara, olha só o que eles pensaram, até a própria o reajuste, o redesenho da página ali, eles fizeram, né? Então ali a gente vê na sexta vara, tem ali a central de relacionamento, né? Um telefone, horário de atendimento, a gente consegue ali ver o e-mail, né? O número do WhatsApp, o Zoom, né? Um link para o Zoom e orientações para o participante, né? Para a pessoa que está buscando as informações. E se a gente vai ali numa outra vara, sei lá, na quinta, por exemplo, a gente vai ver só algo, só dizendo assim, civil não especializado, não tem mais nada ali. Então, quer dizer, eles tiveram a preocupação aqui nessa vara, a sexta vara federal, né, conduzida ali pelo juiz Marco Bruno, eles trouxeram até o redesenho da página, quer dizer, então isso é muito bacana ver essa preocupação e conforme a pessoa que está acessando lá o site vai poder ter todas as informações, até mesmo o WhatsApp direto, olha, estou com uma dúvida que eu recebi um mandato, o que eu posso fazer? Né? E o próprio mandato, nesse caso, já traz um vídeo, né, do magistrado explicando, né, o porquê dessa utilização, né, por que eles mudaram o formato. Quer dizer, é algo assim fantástico ver que o Poder Judiciário está se preocupando em relação a isso também e, ao mesmo tempo, todos os profissionais de direito, né, cada vez mais, não todos ainda, mas o número cada vez maior de profissionais está se preocupando em relação ao tema. Exatamente. E para quem pode de repente ficar preocupado, né, assim, sobre como utilizar, Bernardo, como iniciar, né? Poxa, eu estou acostumado com aquela coisa, né, eu tenho um bom conjunto fático, um bom conjunto fundamento, né, fundamento legal, fundamento jurídico. E eu vejo realmente que eu não tenho conseguido a procedência, não tenho conseguido ou a improcedência, né, se dependendo. E eu quero começar a implementar isso. O que você sugere? Só para fazer um gancho aqui também, ó, a Brisa colocou ali o link, né? Ali o link da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, né? Então, se a gente só substituir o 6 pelo 5, vai cair na quinta vara, a gente vai ver que não tem essas informações. Né? Só vai estar dizendo vara civil não especializada, né? Então, só para trazer a preocupação que teve a sexta vara nesse caso, em reunir essas informações para auxiliar os cidadãos, né? Mas pode refazer aí só cortou um pouquinho, Priscila, a tua pergunta. Ah, não, sim, claro. Pessoal, assim, quem quiser também depois tem muita informação, tá? No próprio site do Bernardo e
explicando direitinho o que vocês podem fazer. Tem artigo sobre infográfico, né? Sobre fluxograma, sobre a própria inserção de QR Codes, tudo bem explicadinho aí. Para vocês olharem, se tiver curiosidade, tem até a imagem tem um artigo que fala sobre esse mandado de citação da sexta vara que a gente está falando, até da ACP, né, Bernardo? Se não me engano, tem. Sim. Se vocês tiverem curiosidade sobre os elementos visuais, mas a minha pergunta é sobre quem não está acostumado, né? Eu não sei se as pessoas... Podem até comentar aqui, pessoal, se vocês já utilizaram o elemento do Visual Law, se vocês estão acostumados, se vocês... Não, me interessei, quero começar. Mas, Bernardo, assim, para a pessoa que não sabe por onde começar, o que você sugere? Eu não sei mexer, não sei fazer, não conheço os aplicativos. Bom, tem várias formas, né? Eu sempre recomendo a pessoa não começar numa petição que seja tão estratégica para o processo, né? Porque talvez não seja o momento ali de fazer a primeira experimentação dessas ferramentas. Mas vamos pensar numa manifestação simples num processo, né? Dá para usar hoje, eu sempre indico o Canva, porque o Canva é uma ferramenta gratuita, né? Quer dizer, não é gratuita, mas tem muitos recursos gratuitos, é uma freemium, né? Então a pessoa consegue criar um cadastro e fazer muita coisa ali sem precisar ter uma assinatura. E lá dá para utilizar já vários elementos visuais e mesmo repaginar a petição. Se a pessoa quiser também, já domina mais ferramentas, pode fazer isso no Photoshop, né? Já exige um pouco mais de experiência, ou mesmo em outros aplicativos, né? Como o Adobe InDesign. Então tem várias ferramentas que as pessoas podem utilizar para trazer esses elementos visuais ou mesmo repaginar um documento jurídico, né? Então, começando com o Canva, dá para fazer umas primeiras aplicações. Tem vários já modelos hoje na internet disponíveis, vocês podem pesquisar esses modelos, ver como é que as pessoas organizaram os elementos visuais, né? E aos poucos a gente vai aprimorando isso, né, Priscila? Não tem certo nem errado. Tem pessoas que gostam de deixar mais espaço de respiro ali na parte esquerda da petição, porque isso é uma técnica do design que permite uma leitura mais fluida, né? E dá uma sensação de limpeza, de fluidez na leitura bem importante. Tem outras pessoas que gostam de deixar um pouco mais carregado com ícones os documentos. Não tem certo ou errado aqui, né? São as aplicações e a gente vai testando, pedindo feedbacks para colegas, pedindo feedbacks até mesmo para magistrados. Ó, magistrado, ficou clara aqui a compreensão da matéria, teve alguma coisa que não ficou muito clara, a gente pode pedir esses feedbacks, porque isso também eu pontuei numa outra live, né, Priscila? A gente não pode esperar que eles vão dar esses feedbacks em texto. É muito raro isso acontecer, né? Até porque eles não querem, de alguma forma, parecer que estão nos favorecendo, né? E a gente sabe na prática que os magistrados não costumam elogiar os advogados, né? Salvo raras exceções, que a gente vê na tribuna, às vezes, né? Um magistrado, um desembargador ali elogiando pela sustentação oral, isso a gente costuma ver em tribunas, o texto é muito difícil acontecer. Então é legal pedir esse feedback, né, esses pequenos, perguntando, né, de forma indireta para os magistrados, com forma de aprimorar cada vez mais a comunicação. E somado a isso, nós vamos estar divulgando agora, se tudo der certo, agora no mês de novembro, nossa pesquisa do Visual Law, que vai trazer aí pelo menos mais de 150 respostas já de magistrados e apresentando então um norte, né? Um norte de como eles estão pensando sobre esse tema. A gente está muito longe de concluir, vamos dizer assim, todas as varas judiciais, mas a gente vai trazer mais 50 respostas para então, dar um parâmetro, né, geral para as pessoas aí da comunidade jurídica que queiram conhecer mais esse tema. Entendi. E pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, se vocês tiverem, eu não consegui aqui, eu não sei se é do meu celular, mas eu não consegui colocar a caixinha de perguntas aqui. Se vocês tiverem algum comentário, também como eu perguntei, quero saber de vocês se tem alguma experiência, né, na questão do Visual Law. E é o que o Bernardo falou, é simples começar. Às vezes, eu lembro que há muitos anos atrás já eu gosto, né, de colocar certas informações de maneira visual, né? Às vezes você quer colocar, por exemplo, uma reportagem, aí você vai, anexa na petição, né? Vai como anexo, e de repente é uma coisa que você sabe que o juiz o magistrado não vai olhar, ele não vai lá atrás para ver, ele viu que você mencionou ali, mas aquilo passou despercebido. E às vezes um simples colar daquela informação, daquela reportagem ali,
já chama a atenção. A própria iconografia, né, Bernardo? Eu acho que ela é muito simples de ser usada É. também. Eu Os gosto sempre de trazer pictogramas e tantas outras. Existem algumas coisas que são mais controversas, né, como os Uhum, storyboards, mas sim. nem sempre é muito fácil de aplicar, mas é como você falou, é começar devagar, né? Eu gosto sempre de trazer um relato também, Priscila, de um caso que eu atuei há alguns anos, que eu posso dizer talvez tenha sido a minha primeira aplicação de Visualó, numa época ainda que não se falava no termo, né, não tinha toda essa teoria que está sendo construída em relação ao termo, mas eu me lembro de uma aplicação que eu fiz num caso de direito penal ambiental, que o meu cliente tinha sido acusado de ter um pássaro ameaçado de extinção, e por conta disso ele estava respondendo um processo criminal. E eu me lembro que no segundo grau, ali no TRF da quarta região, eu fui, durante a fundamentação ali da minha apelação, eu fui fazer uma pesquisa em sites internacionais que traziam esse cadastro de aves, né? E lá eu encontrei num cadastro internacional, que é um dos mais conhecidos sobre esse tema, eu encontrei a informação de que aquela ave que estava em discussão no processo aqui no Brasil, ela não estava ameaçada de extinção. Ela trazia a informação de least concern, né? Pouca preocupação. E daí eu trouxe essa informação visual, eu trouxe a foto da ave para dentro do processo, juntei prints das informações que demonstravam que aquela ave estava pouco ameaçada de extinção, e com isso eu consegui êxito, tive êxito ali tanto na sustentação oral quanto no próprio recurso. E eu me lembro na sustentação oral, o desembargador me elogiou a utilização, olha, queria parabenizar o doutor na tribuna, tanto pela clareza da fala, como também por ter trazido esse elemento visual, essa informação visual para a gente compreender. Então, de fato, tinha uma informação aqui no Brasil que ela estava ameaçada de extinção, só que o cadastro internacional, que reúne todas as informações de aves do mundo, estava dizendo o contrário. Então, eu trouxe essa informação para o processo de forma visual e foi suficiente aqui para eu ter isso na minha defesa. Então, eu sempre gosto de trazer esse caso, né? Claro, envolveu também a minha pesquisa, envolveu também a minha argumentação jurídica, mas eu trouxe os recursos visuais para dentro do processo como forma de defender o meu cliente. Então, a gente não pode subestimar o poder dos elementos visuais, porque tu trouxe ali uma frase muito bem, a imagem vale mais que 1000 palavras, e se a gente combina boas palavras com excelentes imagens, a gente tem aqui a combinação perfeita para ter uma defesa de sucesso. Isso aí. E é bom a gente trocar essas experiências, né? Porque às vezes, em determinadas áreas, a gente acha que não vai caber, não vai ter como, não faz sentido aqui, e realmente sempre existe uma forma de introduzir os elementos do Visualó nas nossas petições, na nossa defesa, e até no relacionamento com o cliente, né? Aí já indo mais para o lado do legal design, né? Dentro da nossa própria como advogados, dentro da nossa própria esfera de relacionamentos com o cliente, né? A proposta de honorários, o contrato de honorários, né? Esses documentos que são importantes e que também nos auxiliam, né? Para que não haja dúvidas, para que não haja acusações, né? Futuramente, mas isso não ficou claro, mas eu não sabia disso. Então, isso é muito importante a gente levar em consideração aqui também, né, Bernardo? Com certeza, e existem muitas possibilidades, né? E dentro desse exemplo que tu mencionaste, eu posso hoje repaginar uma proposta de honorários antes mesmo do contrato, eu posso mandar por e-mail uma proposta de honorários de forma visual, né? Consequentemente, a pessoa lá, o cliente potencial, o lead, ele vai ver aquele documento já com outros olhos. Olha, ele vai ver, o profissional tem um tato até de enviar essa proposta, né, com uma forma diferenciada. Porque o que a gente faz geralmente? A gente manda um e-mail, talvez um PDF anexo ao e-mail, trazendo ali os valores do serviço. Então, eu posso trazer já esse primeiro contato com o cliente com uma forma visual, para melhorar a comunicação, expor já as etapas do trabalho. Eu posso até fazer um roadmap aqui, né, das etapas que eu vou desenvolver ao longo da contratação. Tudo como forma de trazer transparência, né, para a relação contratual, e o cliente ficar muito satisfeito com isso, né? Então, são muitas possibilidades. A gente tem um leque de opções aqui que a gente pode explorar, combinando os elementos textuais com visuais. Isso passa até uma segurança, né? Porque demonstra um esforço da nossa parte de deixar claro o que vai ser feito, de deixar claro por que aquele valor está sendo cobrado, que muitas vezes é fácil dizer, nossa, que advogado caro, como um advogado cobra caro, né? Poxa, para que isso? Uma coisa
tão simples, e às vezes não é tão simples, às vezes o fim daquilo é uma ação judicial, mas tudo aquilo que envolve o processo, né, até chegar ao ajuizamento de uma demanda, de repente, ou até se concretizar aquele procedimento extrajudicial, exige todo um trabalho que o advogado faz e que o cliente não é obrigado a conhecer. Ele não é obrigado a saber. Né? E a partir do momento que você esclarece isso, e nesse ponto eu acho que os elementos visuais eles ajudam muito, porque você vai pontuar exatamente aquilo que você vai fazer. Então ele consegue entender, ainda que ele não entenda o conteúdo, né, daquilo ali que está listado, mas ele vai conseguir compreender o seu trabalho, de repente até a cronologia do seu trabalho, para que ele possa compreender o porquê está sendo cobrado aquilo, né? Exatamente. E agora vamos pensar, agora mesmo no âmbito da LGPD, aí, que tem toda a discussão relacionada à proteção de dados, um documento que ele geralmente fica no site das empresas é ali a política de privacidade, né? Ou mesmo ali documentos que trazem os dados que a empresa coleta e assim por diante. Eu posso trazer isso de uma forma transparente, né? Combinando elementos visuais com textuais. Então, tem empresas que já fizeram isso, construíram uma one page, né? Aquela página única que tu vai descendo o mouse e tu já chega ao fim, trazendo os principais pontos, né? Quem somos, né? O que fazemos, quais dados coletamos, trazendo de forma muito transparente, né? Para toda e qualquer pessoa que chegar no site consegue compreender ali o que dados ela vai estar disponibilizando, como é que a empresa coleta os dados e assim por diante. Então, eu posso trazer isso até mesmo nesse contexto. O pessoal pensa só, às vezes, num contexto específico. Agora, no âmbito da LGPD, eu também posso melhorar essa comunicação, trazer transparência e os documentos que são aqueles documentos que ninguém quer ler, né? Até esses dias eu trouxe numa enquete. Quantas vezes você leu na íntegra um termo de uso, né? Termos de uso, ou uma política de privacidade? As pessoas não leem isso. São documentos cansativos, são documentos chatos, longos, e as empresas estão mudando esse formato, trazendo, então, as técnicas de visual para dentro desses documentos e oferecendo um documento de fácil compreensão a todos. É verdade. E aqui só também para não ficar só nas nossas palavras, né, Nado? Para quem está com receio, né, de usar o Visual Law em si, no próprio artigo 188 do Código de Processo Civil, do nosso Código de Processo Civil, diz assim: os atos e termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Então, embasa um pouco, né, dessa nossa possibilidade. Bernardo, tem aqui uma pergunta. Fernanda Benvenuti. Vocês acreditam que nos documentos direcionados para o cliente é possível aplicar com mais liberdade o Visual Law sem medo de reações, como é o caso do Poder Judiciário? Olha, acredito que sim. A gente pode aproveitar esse espaço que vai ser direcionado um documento exclusivamente para o cliente para ter mais liberdade de aplicação dos elementos. Eu acho que é possível. Eu estou de acordo com essa ideia e a gente pode ter mais liberdade nesse sentido. Cortou um pouquinho para mim, aí eu fico sem saber quando você finalizou a frase, por isso que às vezes eu vou falar. E até teve uma pergunta que subiu há um tempo atrás também sobre como se dá para aplicar, né, a outras áreas do direito. E você deu o exemplo aí, né, da LGPD, do seu caso de direito ambiental, né? Então, assim, eu mesma, né, pesquisei muito, né, dentro da área de direito eleitoral. A gente está chegando aí numa fase de eleições e as pessoas simplesmente não se interessam, né? Por conhecer seus direitos, por conhecer. É fácil cobrar o cidadão de participar, né, ativamente da vida pública quando é difícil ele entender uma legislação carregada, pesada, um direito inacessível, né? E eu acho que é perfeitamente possível. Eu acho que o máximo que a gente conseguir expandir isso não significa que o cidadão vai deixar de precisar do advogado de forma nenhuma, né? E eu acredito que, como você falou na questão da LGPD, né, quantos litígios podem ser prevenidos com uma simples informação, explicando ponto a ponto, né, quais dados serão requeridos, quais dados, o que será feito com aqueles dados, né? Exatamente. E só para puxar na outra pergunta também,
o Visual Law pode ser aplicado em qualquer área, né? Qualquer documento jurídico. Então não tem uma regra, não tem uma limitação. A gente pode aplicar, e até fazendo aqui um jabá já do livro que vai ser ano que vem, tá? Nós vamos publicar o livro pela Revista dos Tribunais, que é uma obra que eu estou organizando, junto com a Ingrid, e a Priscila também escreveu um artigo sobre direito eleitoral. Ali na obra, nós temos artigos conectando o Vigiló com os mais diversos temas. Então, vai ter a conexão do Vigiló com o direito ambiental, com o direito trabalhista, direito espacial, direito tributário, direito civil e assim por diante. Quer dizer, as conexões, elas são possíveis. A gente pode usar nas mais variadas possibilidades, né? Então, isso que é o mais incrível, o mais fantástico aqui. Não tem uma regra, não tem uma limitação. Cabe ao profissional também ter a criatividade, né? E pensar em ideias de aplicações. Então, quando eu falo sobre esses temas, eu gosto de dizer isso, né, Priscila? Não, não tem uma regra, uma forma mágica aqui, uma receita de bolo. A gente tem que aplicar na prática, melhorando aos poucos e, consequentemente, a gente vai fazendo com cada vez mais qualidade. A gente começa lá devagarinho. Eu mesmo me lembro as primeiras artes que eu fiz no Canva ali, assim. Eu gostava, achava bom, mas hoje eu vejo, olha, como eu evoluí ao longo dos meses, né, as aplicações. Hoje eu estou sempre estudando também questões como iconografia, questões como espaço de respiro, né, melhorar hierarquia visual, são temas importantes para quem quer se aprimorar cada vez mais nessa área. Tudo para melhorar a comunicação, né? E até mesmo a própria redação melhorou, né, Priscila? A gente vou dando um exemplo. Eu lá, se pegar minha dissertação de mestrado, eu vejo assim, ela estava muito atravancada na linguagem, né? Isso não faz tanto tempo assim. Hoje, os textos do meu site ali, eu já procuro trazer uma linguagem mais clara e compreensível, para que qualquer pessoa consiga compreender. E os feedbacks são excelentes. As pessoas dizem, olha, teus textos são fáceis de ler, você traz uma linguagem acessível. Mas eu não fazia isso antes, né? Eu tive que mudar, eu tive que adaptar a minha linguagem. Então, se eu consigo combinar uma melhor linguagem, uma melhor comunicação, os elementos visuais, eu tenho o conjunto perfeito aqui para ser mais claro e mais compreendido pelas pessoas. E a gente pode escrever, né? Não precisa ser uma coisa. Ah, mas a minha linguagem vai ficar simples demais. Não, tem uma forma de você se comunicar bem, se comunicar de forma elegante, sem precisar ser prolixo, pesado, né? No linguajar, né? E teve até subiu aqui um comentário já tem um tempinho já, de uma pessoa que vai fazer aí o a sua tese, né? Eu não sei se é monografia ou se é ou se é TCC, não vi, sobre o tema de Visual Law, né? Então, assim, é um tema que eu considero realmente muito interessante e tem espaço aberto para fazer ainda e a gente ainda está crescendo, né? Muito, ainda está surgindo cada vez mais forma, como você falou, você não precisa conhecer tanto, você não precisa ser um design gráfico, né? Você não precisa ser um web design, você não precisa compreender, não precisa saber mexer no Illustrator, você pode começar com aplicativos simples. Hoje em dia existe tanto conteúdo disponível no YouTube e engatinhar mesmo, né? Começar e aumentar isso e colaborar, como você aí citou, né, dos artigos, né, do livro que vai sair, que está o meu artigo nessa obra também. Não tem limite. Não tem limite em todas as áreas do direito e eu espero realmente que cada vez mais a gente use mais. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta para fazer, nenhum comentário, você quer finalizar, Bernardo? Quer falar alguma coisa? Dar um conselho aí para o Não, só pessoal? queria, Falar alguma coisa da pesquisa? queria só agradecer a todos que estiveram aí nos acompanhando, né? Muito legal falar desse tema. E confesso que eu estou ansioso agora para divulgar os dados da nossa pesquisa, tá? Então, nós estamos agora em reta final, tá? Nós vamos fechar agora para o pessoal que está nos acompanhando. Nós vamos fechar esse mês a pesquisa e em novembro nós vamos nos dedicar a analisar todos esses dados. Se tudo der certo, nós vamos entregar em novembro ou mês de dezembro já um PDF lá, juntando todas as informações, o escopo da pesquisa, né? As respostas, e tudo vai ser disponibilizado de forma gratuita para a comunidade jurídica. Então, quem quiser acessar mais esse tema, saber mais sobre o assunto, vai poder ter acesso a esses conhecimentos, essas informações em primeira mão, né? Não teve nenhuma pesquisa até o momento que trouxesse a realidade da primeira pesquisa está trazendo sobre isso, 50 respostas. Esses dados. Joia, Bernardo. Travou aqui para mim de novo, finalzinho, mas eu entendi. Também estou ansiosa aí para a divulgação dos dados da pesquisa. Tem sido
privilégio fazer parte dessa pesquisa, tenho aprendido, tenho crescido muito, realmente conhecia muito pouco, e encorajo a todos que estão aqui a prosseguirem em melhorar isso, né? Elementos visuais não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é uma coisa que pode ser muito, muito eficaz, muito efetiva. E eu acho que essa é a palavra, né? Para a gente cada vez obter melhores resultados, uma melhor resposta do judiciário do manejo do direito, da advocacia, principalmente, como um todo. Nós já temos visto, como falamos, o MP, o judiciário, também já entrando nessa seara, sem necessidade, vamos dizer assim, né? Não há nada que precise impulsioná-los e eles já estão indo por essa área também. Eu acho que a gente tem que acompanhar e a advocacia tem que tomar a frente e cada vez ir mais nesse tema aí. Para finalizar, Bernardo, eu quero te agradecer muito pela sua participação, por ter aceito. Deu uma pausa aqui. Queria te agradecer, tá bom? E eu aconselho vocês também a acompanharem o Bernardo, ele tem o site bernardoazevedo.com, não é, Bernardo? Ou é Isso. .br? Bernardoazevedo.com tem muitos artigos sobre visual law, tudo que sai de novidade do visual law você pode encontrar lá também. E na nossa próxima live, se não me engano, uma que já está confirmada é no dia 5/11, que também é sobre startup, como eu disse para vocês no início da live. Teve uma live sobre startup, sobre advogar para startup na semana passada, e no dia 5 de novembro nós teremos outra, aqui com o Thiago Vieira também, com a Ruth Borges. Então, convido a todos para continuar nos acompanhando aqui no Legal Hackers, capítulo de Brasília, porque vai vir muita live boa por aí. Tá bom? Queria agradecer por todos que nos acompanharem. Eu vou finalizar a live e é isso daí. Até mais, pessoal. Tchau. Até mais, Bernardo. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.